Bom, irmãos, eu sou Augusto. Dificilmente, ou quase impossível, eu sair sem a minha outra metade, né? Os filhos não conto mais porque eles estão lá na igreja, no louvor, e depois de uma semana bem atarefada, como eu já disse, a minha esposa continua lá fazendo mais algumas tarefas. Hoje não pude estar aqui, mas eu gosto de andar com ela e ela gosta de estar ao meu lado onde quer que eu esteja. E é bom estarmos aqui. Eu quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias em Êxodo 4. Êxodo 4. Nós vamos ler de 1 a 17. Parece grande o texto, mas não é tão grande quanto a pregação, né? Não precisa assustar, tá? Quero convidar os irmãos para que de pé possamos ler esse texto. E eu gostaria de ler com os irmãos, lendo o primeiro versículo, os irmãos respondendo com o segundo, e assim nós leremos de 1 a 17. Amém? Todos acharam? Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Então lhe disse: lança-a na terra. E a lançou na terra, e ela virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deves fazer. Toma, pois, esta vara na mão, com a qual hás de fazer os sinais. Os irmãos podem sentar. Há algum tempo atrás, a igreja, de um modo geral, a igreja cristã, parece que havia esquecido um pouco de missões. E graças a Deus, de um certo tempo para cá, a igreja presbiteriana parece que acordou e parece que começou novamente a fazer missões. E a igreja presbiteriana do Riacho Fundo 1, a qual eu sou pastor auxiliar, um deles. E
nós percebemos uma coisa: quando a igreja começa a fazer missões, a igreja começa a ser abençoada também. Quanto mais missões fazemos, quanto mais envolvimento com missões, mais bênçãos a igreja tem, mais bênçãos a igreja recebe. E missões não é só para o pastor, não é só para o presbítero, o diácono, ou só para algumas famílias. A igreja precisa se envolver com missões. E quando nós falamos em missões, não são missões longínquas, distantes, mas locais também. Eu não sei quantas vezes eu tentei me esconder do Senhor, não sei quantas vezes eu tentei, talvez como algumas pessoas aqui, tentaram fugir de alguma missão que Deus dá, Deus exige, e nós tentamos fugir. Eu passei um bom tempo correndo, querendo não assumir o papel para o qual Deus tinha me chamado. E um certo dia eu cheguei no conselho e falei assim: eu preciso fazer um cursinho. Nem que seja no IBEL, mas eu preciso aprender a falar alguma coisa, porque eu não consigo falar na frente de mais de uma pessoa. E um presbítero olhou para mim e falou assim, creio que muitos conhecem o Epitácio, ele falou assim: você tem cara de pastor e Deus está te chamando e você está querendo fugir. E para fazer missões também, muitas pessoas tentam fugir, tentam esconder. Algumas igrejas inteiras tentam se esconder de missões. Por isso que nós lemos esse texto e nós queremos falar um pouco sobre a caminhada do povo de Deus. A caminhada do povo de Deus hoje no capítulo 3 do mesmo livro que lemos, de Êxodo, nós vemos o chamamento de Moisés quando se encontrava no Monte Horebe, lá no monte do Senhor, no monte de Deus, pastoreando o rebanho de seu sogro. De repente ele vê aquela sarça ardendo, queimando e não se consumia, não acabava. Isso chamou a atenção de Moisés. No meio daquele fogo aparece-lhe o anjo do Senhor falando com ele. O anjo aparece ali, fala com ele e em seguida o Senhor dá a conhecer a Moisés o que estava acontecendo e revela-lhe o seu plano de libertação para aquele povo cativo. Não era pouca gente, eram muitas pessoas. Moisés começa a recuar e apresenta-lhe várias desculpas para não se envolver na grande missão, naquele grande desafio do plano de Deus, que era tirar aquele povo, uma grande nação, muita gente, tirada ali. Moisés estava no plano de Deus, tudo estava incluído na divina providência para que a caminhada do povo iniciasse, mas era preciso de Moisés. Se Deus quisesse fazer sem ele, o faria. Mas Deus chamou Moisés, Deus chamou a mim, Deus chamou a você também para fazer missões. E quando Deus convoca Moisés, ele tenta se esquivar, tenta de todo jeito sair dali, mas quando Deus convoca, ele chama e não tem como escapar. Não adianta. Deus chamou Jonas e ele foi para um lado, foi para outro e acabou indo para o lugar certo. E depois se revolta, contra Deus, contra as pessoas. Mas Moisés, essa convocação nos ajuda a entender como podemos participar da caminhada do povo de Deus hoje de maneira eficaz através das experiências de Moisés. E que experiências são essas que Moisés tinha, que nós podemos aprender? Primeiro, que Deus utiliza os recursos que temos. Deus utiliza nossos recursos. Nós tivemos sexta-feira à tarde, sábado e hoje, lá na congregação, que o irmão presbítero ali, que eu esqueci o nome, está de camisa da cor da minha, lilás, ele esteve lá visitando, e é um lugar um tanto quanto difícil, porque são chácaras longe umas das outras, e junto com a mocidade resolveram fazer lá um impacto evangelístico. E saímos às ruas, ali andando, caminhando, dando instruções, conversando, não vi uma criança. E de repente eu parei, perguntei, falei com alguém: tem alguma coisa errada? Não pode, as crianças aparecem, a gente começa a andar, ainda levamos, o meu filho foi vestido de palhaço, e mais um palhaço andando, brincando por ali, e não aparecia ninguém. De repente chega uma irmãzinha e fala assim: pastor, tem um problema.
alguma coisa está errada, porque tem uma programação lá naquela vila, não sei se o senhor sabe, mais distante, eu sei onde é. Tem uma programação lá, e é da igreja tal, e lá tem muita coisa, eles não virão. Aí eu falei assim, não é da igreja que você falou, mas... E vamos ver o que a gente faz. E o Kias que estava lá, falei, pastor, vamos lá. Vamos lá, a gente conversa com alguém, vê o que está acontecendo, convida eles para virem para cá, de repente a gente ajunta e alguns falam assim, mas não vai dar certo. E chegamos lá, eu e o Kias e mais duas pessoas. Quando eu cheguei, fui cumprimentar 2 senhores que estavam conversando lá perto, 2 pastores da Assembleia de Deus. Conversei com eles e eles falaram assim, faz o seguinte, continua o seu trabalho hoje, faz o seu culto à tarde que você vai fazer com os adultos que lá estão, e amanhã de manhã, na escola dominical, eu faço um aviso aqui, a gente reúne aqui e eu mando essa criançada toda para lá, com pré-adolescente, com adolescente, todo mundo. Aí, cansado, os jovens estavam andando ali bastante tempo, vamos fazer amanhã. E graças a Deus, hoje tiveram lá, de crianças, nós contamos 35, mais os adolescentes, pré-adolescentes, e Deus usou de forma maravilhosa o meio que Ele quis para que aquelas crianças estivessem ali. E algumas pessoas, depois alguns adultos falaram para minha esposa, nós vamos voltar aqui porque é muito bom estar na casa de Deus, é muito bom estar aqui. E já tivemos que programar uma noite do pijama, né? Um sábado o dia inteiro para passar a noite de sábado para domingo e fazer a escola dominical. E pré-adolescente e adolescente, na noite do pijama, só é chamado de noite do pijama, porque ninguém dorme, né? Muito menos o pastor. Mas Moisés tenta recuar, tenta fugir disso, e um homem experiente passou 40 anos no Palácio Real, onde adquiriu grande conhecimento, e como se fosse a melhor universidade dos dias de hoje, é o lugar que ele passou. O filho adotivo de uma princesa deveria ter educação real, por isso foi instruído em toda a literatura egípcia, que excedia em civilização a qualquer outro povo na época. Ele aprendeu tudo isso, passou outros 40 anos, mais 40 anos, Moisés passou no deserto, em Midian, na Arábia, onde aprendeu os segredos da vida no deserto, a vida com dificuldade, onde ele poderia aprender ali algumas coisas para passar com aquele povo pelo deserto. Portanto, aos 80 anos, com muita experiência de vida, Moisés recebe o chamado de Deus. Certamente toda a sua experiência providenciada por Deus. Interessante que quando o Senhor apresenta-se a Moisés, ele não fez menção de experiência nenhuma. Ele não fez menção e não falou com Moisés, falou, bom, já que você agora aprendeu toda a linguagem egípcia, já que você aprendeu agora como se virar no deserto, agora sim você está preparado. Deus não fez menção disso. Deus não falou na sua experiência, apenas pergunta para ele, o que é isso que tens na mão? Aí Moisés olha para um lado e para o outro e fala assim, mas o que eu tenho na mão? Só um cajado, uma vara. É o que eu uso para espantar algum animal ou para chamar as ovelhas para alguma coisa, mas por que você quer saber? Apenas perguntou, o que é isso que tem nas mãos? Moisés respondeu, uma vara. Pronto, versículo 2. Meus irmãos, era apenas uma vara, e depois no versículo 17, Deus diz a Moisés, toma, pois, esta vara na mão, com a qual há de fazer os sinais. E Moisés deve ter pensado, bom, que sinal que eu vou fazer com a vara? O que eu vou fazer? Bater em alguém? Sei lá, não sei, não estou entendendo o que eu vou fazer. Mas Deus falou com ele e disse, toma, pois, esta vara na mão, com a qual há de fazer os sinais. Mas que utilidade teria uma vara diante de um movimento libertacionista tão grande como o Êxodo? O que Moisés poderia fazer com a vara para tirar um povo, uma nação inteira, passar com ele por um deserto com dificuldades? Teria que atravessar um mar, ele não sabia disso, mas ele teria que atravessar ali, simplesmente com a vara na mão. E Deus manda ele ir, toma, pois, esta vara. Mas ele tenta não entender o que Deus está falando. Aparentemente a vara seria um recurso muito pequeno, quase insignificante, mas era o que Moisés dispunha naquele momento. Ele não tinha mais nada.
Ele só tinha aquela vara. O conhecimento que ele havia adquirido, Deus não quer saber. Deus não perguntou. Deus não perguntou para ele: o que você sabe fazer? O que você sabe falar? Como você sabe agir diante de uma dificuldade? Deus não perguntou. Embora parecesse muito pequeno, aquele objeto, aquela vara, era o que ele tinha. Ele só não sabia que esta vara haveria de ser um instrumento amplamente utilizado no Egito e durante a caminhada. Ele não fazia ideia do que aquele pedaço de pau poderia fazer na sua vida durante a caminhada. Nós precisamos entender que Deus utiliza o que nós temos. Deus utiliza o nosso recurso. Quantas vezes nós falamos para o nosso irmão: mas eu não sei fazer, eu não tenho a voz boa, eu não sei cantar, eu não sei falar para ninguém, eu não sei pregar o evangelho, eu não consigo nem arranhar um violão, teclado muito menos. Pastor, eu não sei fazer nada na igreja. Meu irmão, você sabe orar? Você sabe contribuir? Não, também não sei. Mas você tem alguma coisa, você tem algum recurso, tem algum talento enterrado, tem alguma coisa que precisa ser acordada. Nós precisamos entender que Deus utiliza os nossos recursos, por mais insignificantes que pareçam. Pode ser insignificante para mim, para outra pessoa, mas para algumas pessoas vão ser muito bem utilizados e as pessoas vão perceber isso. Pode ser insignificante, pode ser esquisita, mas além da experiência de Moisés, a Bíblia relata, por exemplo, um jovem com 5 pães e 2 peixinhos que fez uma grande diferença. Está lá em João 6. A viúva com apenas 2 moedas, Lucas 21. Dentre outros pequenos recursos utilizados por Deus. Não negligencie a sua participação na caminhada hoje. Não negligencie o poder que Deus te dá pelo fato de não dispor de grandes recursos. O problema é que nós pensamos assim: bom, para eu fazer uma longa caminhada, para eu fazer isso ou aquilo, eu preciso de muita coisa. Deus utiliza o que nós temos. 1 Pedro 4,10, Pedro está dizendo: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Meus irmãos, quem tem a graça de Deus tem tudo. Quem tem Cristo na sua vida tem tudo. Qual a dificuldade de falar de Cristo para alguém, para algumas pessoas? Pode ser que algumas virem as costas, vão embora. Pode ser que algumas peguem o folheto que você entrega e rasgue, amasse e jogue fora. Mas o que a Bíblia recomenda é: se não for recebido, bate a poeira do pé e vai embora. A bênção volta para você. Pronto. Deus utiliza os nossos recursos. E uma outra coisa é que Deus aperfeiçoa esse recurso. Está difícil com o recurso que nós temos? Deus aperfeiçoa para continuar sendo utilizado. O modesto recurso de Moisés agora já não era um simples pedaço de madeira. Foi aperfeiçoado por Deus, transformando-se num poderoso instrumento de comunicação do poder de Deus, o que levaria o povo a acreditar que o Senhor tinha falado com Moisés. E o problema muitas vezes é que quando se fala de Cristo, quando se fala do poder de Deus, e uma coisa que muitas vezes acontece e nós não lembramos de falar. Nós oramos nas nossas reuniões, oramos em casa, pedimos bênçãos a Deus, pedimos e pedimos, e quando recebemos, nem sempre lembramos de agradecer ou de comunicar aos irmãos que ajudaram a pedir. E quando Moisés falava ao povo, o povo não acreditava. Que você viu Deus nada, Deus, nenhum anjo falou com você.
Que sarça ardente, você está ficando maluco. Qualquer arbusto que pegue fogo queima e vira cinza. E Moisés começa a falar, e ele pensava que o povo não iria acreditar nele, e agora esse recurso aperfeiçoado vai fazer com que as pessoas acreditem. E em seu diálogo com Deus, Moisés alega ser imperfeito em se tratando de comunicação. Que desculpa esfarrapada essa! Que desculpa que nós levamos a Deus quando muitas vezes somos chamados, somos enviados para algum lugar. Nós às vezes damos desculpa como uma criança, que você sabe que ela está dando uma desculpa que você não vai acreditar. Mas Moisés fala: Senhor, em se tratando de comunicação, eu sou terrível, não consigo falar direito, não sei muito, a minha língua embola e fica difícil. Mas quando nós vemos lá em Atos 7, versículo 22, a Bíblia relata que Moisés era poderoso em palavras e obras. Uma pessoa que é poderosa em palavras, será que ela não tem condições de convencer outras pessoas, de falar com as pessoas, de mostrar a elas o que está certo e errado? Homem poderoso em palavras, diante de Deus, fala assim: eu sou imperfeito, eu não consigo falar, não dá, né? Mas Deus contesta Moisés e se dispõe a aperfeiçoar a sua comunicação, garantindo que seria com a sua boca lhe ensinaria o que falar. Versículos 10 e 12. E Deus fala com Moisés: não adianta recuar, Moisés. Quem fez a boca do homem? Quem fez o gago? Quem fez o mudo? Quem fez as pessoas? Fui eu que criei tudo. Então não tenha medo. E Deus contesta e garante que seria com ele, com a sua boca e com o seu jeito de falar. Isaías também se sentiu imperfeito e incapacitado para a sua missão, mas foi aperfeiçoado. Ele, quando viu o anjo do Senhor, lá em Isaías 6, ele falou: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Eu vi o Senhor, e agora? Um anjo foi lá, pegou uma brasa, tocou na boca e pronto. Está resolvido o problema, pode sair, pode falar às outras pessoas. É assim que Deus age. É claro que nós não podemos sair falando de qualquer maneira, de qualquer jeito, sem conhecimento. Mas quem estuda a Bíblia, quem lê, quem ora, quem se entrega diante de Deus para fazer missões, Deus capacita, Deus ajuda, Deus orienta. O mesmo aconteceu com Jeremias, diz que não passava de uma criança. Ele diz: não sei falar, não passo de uma criança. Meus irmãos, quando nós lemos a Bíblia e quando nós conversamos com algumas pessoas que precisam ir para o campo, algumas pessoas falam assim: mas eu não sei falar nada. Se alguém me perguntar alguma coisa, eu não vou nem saber responder. Meus irmãos, nós sabemos sim. Jeremias falou que não passava de uma criança, e Deus aperfeiçoou. Deus deu aperfeiçoamento. Está lá em Jeremias 1, 6 a 8. E ambos, tanto Jeremias como Isaías, tornaram-se grandes profetas e fizeram grande diferença na sua época e tem refletido até hoje. Então, meus irmãos, diante dos desafios da caminhada hoje e de nossas limitações, diante disso, o Deus que convoca conhece as deficiências e limitações de cada um, por isso aperfeiçoa nossos recursos. Deus conhece, sabe o seu limite. Deus sabe até onde você pode ir. Deus sabe até onde eu posso ir. Deus sabe também que eu tenho esposa e filhos, e que se eles não estiverem comigo, eu não vou conseguir realizar a obra. Eu fico admirado quando eu vejo missionários, quando vi um há pouco tempo, parece que tem 6 filhos e está no campo, está no Oriente, num lugar difícil. E Deus tem o abençoado e não tem deixado faltar nada para ele, nem para a esposa, nem para os filhos. Porque Deus chamou, porque Deus capacitou, porque Deus tem cuidado deles. Então Deus sabe das nossas limitações. Isaías 40:19 fala o seguinte: Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Você já viu uma pessoa que não tem vigor? Uma pessoa extremamente cansada. Algumas pessoas, quando chegam a desmaiar de cansados, Isaías está falando: olha, Deus faz forte ao cansado.
Ele continua lutando, continua caminhando. Multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Esse é o Deus que servimos. Esse é o Deus que te chama. É o Deus que me chamou. É o Deus que chama a igreja a continuar fazendo missões e recebendo bênçãos porque faz missões. O apóstolo Paulo já disse que Deus aperfeiçoa na fraqueza. O Deus que chama é o mesmo que capacita, distribui dons e talentos para a realização da obra. Se Deus chama, Ele capacita. Ele é quem distribui os dons. É Ele quem ajuda, é Ele que dá força. E a obra é realizada. Comigo, com você, ou sem nenhum de nós, a obra vai ser realizada. Porque Deus chama, Deus aperfeiçoa. Mas aí, mesmo assim, utilizando nossos recursos, aperfeiçoando o que nós sabemos fazer, e se a gente tenta esquivar, tenta sair, tenta fugir da presença de Deus, como Moisés fazia, dando desculpas, e muitas vezes nós damos desculpas muito pequenas. Às vezes algumas pessoas inventam muita coisa, outros falam assim, bom, não vou não, porque por causa disso, daquilo, minha cabeça pode ser que vai doer hoje, então não vou. Pode ser que vai chover, então eu não posso sair de casa, porque vai que eu pego resfriado e não posso trabalhar amanhã. Meus irmãos, mesmo assim, se acharmos pouco o aperfeiçoamento dos recursos que Deus já nos deu, Deus concede outros recursos. Aí agora Ele aperta mais, porque agora nós vamos pensar o seguinte: bom, se Deus utiliza meu recurso, e se eu não tenho tanto recurso assim, agora Deus concede outros. Então não tem para onde fugir, não tem por que não falar da palavra de Deus, não tem onde esconder, não tem nem por que esconder e tentar ficar com tudo para você mesmo e não levar a palavra de Deus. Porque Deus concede outros recursos. E um outro recurso que Moisés dispunha, um tanto quanto esquisito, né? Que está escrito aí, que era a lepra que surgia em sua mão quando metia a mão no peito, que foi uma experiência que Deus fez com ele para mostrar que Deus tinha poder e que o Deus que fazia todas aquelas coisas era o Deus verdadeiro. Ele metia a mão no peito, a lepra aparecia, novamente desaparecia no mesmo instante quando metia a mão no peito novamente, versículo 6 e 7. E se isso ainda não fosse suficiente para convencer o povo, Deus concederia outro recurso, a saber, poder para transformar água em sangue. Ainda assim, se o povo não acreditasse, vendo tudo isso, Deus daria mais, concederia outros recursos como rãs, piolhos, moscas, peste nos animais, úlceras, poder para tirar água em pedras, dividir o mar vermelho e assim por diante. Não tem como escapar, não dá para fugir. Moisés deu uma desculpinha muito pequena e Deus apresenta tanta coisa, tanto poder, tanto recurso, que ele não tem para onde sair, ele não tem para onde escapar. Não há uma segunda chance para ele de falar: Senhor, não posso, não quero. Deus não dá nem chance dele inventar outras desculpas. Moisés não deixaria de ir ao Egito para começar a caminhada com o povo, pois Deus proveria todo recurso quanto a tarefa exigisse. E é isso que é importante, porque ele começa a recuar, começa a dar desculpas, como nós fazemos, as dificuldades que impomos. Meu carro não está muito bom, a gasolina está muito cara, se eu andar para lá e para cá vai gastar muito, a igreja não tem recurso, a igreja está com dificuldade, o presbitério também não pode ajudar, então não tem jeito. Meus irmãos, mais de uma vez, não sei quantas, o conselho reunido, nosso conselho, para tratar de algumas dificuldades financeiras da igreja. E de repente, um irmão, lá do plano piloto, de outra igreja, mas como ele conhecia a nossa igreja, por causa do seu pai, ele um dia chamou um presbítero lá
entregou um cheque para ele. Quero dar uma contribuição para a sua igreja, porque eu recebi um dinheiro aí que eu não esperava, e eu já entreguei o dízimo à minha igreja e quero dar uma oferta para a sua igreja. A oferta que ele deu pagou todas as dívidas que a igreja tinha e sobrou um pouquinho de dinheiro ainda. Aí, é o recurso que Deus tinha. E mais uma vez, como nós fizemos muito mutirão na igreja, um dia trabalhando lá, apareceu um casal na porta, e um casal de português, um português de Portugal, né? Estavam aqui a serviço no Brasil, passaram na porta, pararam o carro, desceram. Um senhor foi até lá e falou: quem é o pastor dessa igreja? Aí nós mostramos o pastor Jolson, e ele se apresentou e falou assim: olha, eu sou de Portugal, estou aqui a serviço e recebi o pagamento, já tem 3 meses que eu estou aqui e eu preciso entregar o dízimo em alguma igreja. A igreja aqui aceita o dízimo? Aí o pastor deu uma gargalhada e falou assim: Deus é bom demais. Já temos dinheiro para concluir um lado aqui da construção. Então esse é o Deus que provê tudo que nós precisamos. Moisés não deixaria de ir ao Egito por falta de recurso. Ele não deixaria de ir ao Egito por causa de falar mal, por causa de ter dificuldade na fala. Eu acho interessante, eu lembro de algumas pessoas, alguns parentes meus, e tem até um sobrinho, e quando Deus fala com Moisés: tá vindo aí Arão, ele fala fluentemente, ou seja, ele fala muito, ele conversa demais, então ele vai com você, você vai dizer a ele o que falar e ele vai falar, ele vai ser por sua boca, você vai ser por Deus, para ele. Então, ajuntou um que tinha conhecimento e ajuntou um que falava bastante, falava fluentemente, para levar a palavra, para libertar aquele povo. Porém, mesmo diante do credenciamento divino, Moisés tentou se esquivar da missão, mas Deus, ainda que irado, lá no versículo 14, concedeu outro recurso a Moisés, que é Arão, para falar por ele, que seria seu porta-voz no Egito. E nós que fazemos parte do povo de Deus, precisamos entender que o Deus de Moisés é o mesmo Deus que ainda hoje provê os meios e os recursos necessários para que façamos a sua obra no decorrer da caminhada. O Deus que mandou Moisés para lá, o Deus que concedeu todos aqueles recursos a Moisés, que deu a ele Arão para falar por ele, é o mesmo Deus que age hoje na nossa vida. Os grandes servos de Deus no passado lograram êxito em sua missão e figuram nas páginas sagradas como heróis, exatamente porque Deus lhe concedia recursos extraordinários. Ou seja, é o que eles tinham e mais alguns recursos ainda. Conforme a necessidade da missão, Deus ia concedendo recursos. Elias, por exemplo, pode ser tomado como exemplo de alguém que recebeu da parte de Deus recursos extras para alcançar a vitória. Ele ora, lá em 1 Reis 17 e 18, ele ora e para de chover. Seca, muita seca. No tempo certo, ele começa a orar para que viesse chuva. E eu, quando falo com alguém que a oração do justo tem muita eficácia, está escrito na Bíblia, e algumas pessoas oram e pensam que isso é brincadeira. Eu disse a um irmão uma vez que eu falei: quando eu oro para alguém ser curado, é para ser curado mesmo. Quando você ora para conseguir um emprego, é para conseguir emprego. Elias ele orou para que não chovesse, e não choveu. Ele orou depois para chover, e choveu. Interessante que ele chama o seu ajudante lá e fala: vai lá e vê se tem nuvem. Não tem. Vai, tem, não tem. Da última vez fala: tem. Mas é uma manchinha, só tem uma manchinha branca no céu. Então desce e avisa o povo que vai chover. Que fé, meu irmão. E eram pessoas como nós. Pessoas que faziam missões, pessoas que levavam a palavra de Deus. Veio chuva. E será que temos contado hoje apenas com nossos limitados recursos naturais?
Ou temos experimentado o aperfeiçoamento e a concessão de recursos sobrenaturais da parte de Deus? Será que eu vou continuar a minha caminhada contando com o que eu sei fazer? Ou pedindo a Deus, Senhor, aperfeiçoa isso que eu aprendi a fazer, mas aperfeiçoa para muitas pessoas serem abençoadas, para que a igreja possa crescer, para que missões possam continuar sendo feitas, para que povos distantes possam ser alcançados. A fonte de recursos, ela é inesgotável. Deus não tem limite para abençoar. O problema é que muitas pessoas, muitas igrejas, inclusive muitos pregadores, muitos pastores, eles acham que Deus é o Deus que faz favor. É o Deus que está aqui para fazer favor, para obedecer, para acatar as nossas ordens, pronto. Não é esse Deus a que nós servimos. O Deus a quem servimos é aquele que dá ordem, aquele que exige de nós. Ele não aceita recuo. Ele não aceita que nós voltemos atrás. Moisés deu várias desculpas. Ele falou assim, não, você vai. Jonas tentou sair de todo jeito para outro caminho. Você vai lá e prega a palavra. E o que eu acho mais interessante em Jonas é que ele foi lá para pregar contra aquele povo, pregar a destruição. E ele prega e o povo se arrepende. E agora? Mas nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, porque os recursos são inesgotáveis. Então não há porquê e nem como não participar da caminhada do povo de Deus hoje. Não tem como. Nós precisamos entender que missões precisam ser feitas. E muitas vezes, né, é triste quando alguém olha para nós, quando nos vê fazendo algo, não sabia que você era crente. Interessante, né? Eu te conheço há tanto tempo. Há poucos dias uma irmã me falou, uma irmãzinha da igreja, crente, fervorosa. Ela falou assim, engraçado, passei tanta vergonha porque lá no serviço uma pessoa chegou perto de mim e falou que não sabia que eu era crente. Mas só que essa também não sabia que a outra era crente, né? Duas irmãs trabalhando junto no mesmo emprego, nenhuma sabia que a outra servia ao mesmo Deus. Falta de comunicação e falta de comunhão. Meus irmãos, nós não podemos escapar, nós não podemos fugir daquilo que Deus traçou para nós. Deus te quer na caminhada, Deus te quer nas missões. Amém. Deus te quer aqui na igreja orando e ajudando aos outros com recursos, com ofertas, com orações. Amém. Faça isso, mas não deixe de participar dessa caminhada do povo de Deus. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos realmente entender que Deus nos chamou para uma grande missão. Não é pequena. Tem muita gente perdida, tem muita gente precisando ouvir a palavra de Deus. E nós, como não sabemos quem Deus escolheu, então nós pregamos a todos, né? E o Espírito Santo vai lá e convence. Porque eu não vou convencer ninguém do Evangelho. Eu não posso convencer a ninguém, né, a aceitar Cristo. Só o Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos chamou um dia. Obrigado porque nós estamos na Tua casa, na Tua presença. E o Senhor tem feito toda a diferença na nossa vida. Que nós continuemos, ó Pai, a pregar a Tua palavra, a ensinar e ajudarmos uns aos outros, ó Pai. Que possamos, ó Pai, sentir o desejo de estar falando da Tua palavra. Que a Tua igreja possa continuar orando, abençoando e participando, ó Pai, e contribuindo com as missões. Porque muitas pessoas estão perdidas, ó Pai. Muitas vezes do nosso lado, nossos vizinhos, ó Pai. E temos deixado de falar a eles, ó Pai. Simplesmente com medo ou com receio de que possamos receber um não ou algo que não nos agrade. Mas Senhor possa estar abençoando a Tua igreja, dando a vitória, Pai, a cada dia. Nós oramos, nós pedimos em nome de Jesus. Amém.